Digam glória a Deus. Aleluia. Digam assim: eis-me aqui. Levanta sua mão e fala: eis-me aqui. Sabe para quem você falou eis-me aqui? Diga assim: não foi para o pastor Rogério. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos no final de mais um ano, amém? Faltam exatamente 12 dias para o final desse ano de 2018. Parece que começou ontem, mas já chegou no final. E eu acredito que cada um de nós avançamos em algumas coisas, conquistamos algumas coisas, e outras não. Mas a vida é assim. Não se pode vencer todas, mas devemos continuar lutando. Será que você lembra do pedido de oração que você fez em janeiro de 2018, na semana de oração? Ou quem sabe na sua casa? Ou quem sabe num dos cultos aqui na igreja? Você anotou num papelzinho os desejos do seu coração e colocou na sua Bíblia? Será que você lembra? Será que você perseverou em perseguir esses pedidos de oração? Ou, quem sabe, em agradecer a Deus por aqueles que você anotou e você avançou? Para qual direção você está olhando? Você é daquelas pessoas que andam olhando para baixo? Aquelas que olham para frente? Você é daquelas pessoas que andam olhando para trás? Para qual direção você está olhando? Não precisa me responder. É pergunta para você responder para si mesmo. Quais são os seus planos para 2019? Porque faltam 12 dias para 2019. O que está no teu coração? Qual é a retrospectiva que você mesmo pode fazer da sua vida? Você olha para você, por exemplo, eu falei aí, Rogério, como é que você está? Será, Rogério, que você tem lido a palavra de Deus todos os dias? Eu perguntando para mim. Ou será que, como cristão, eu não tenho, dentro de 24 horas que o meu Deus me dá por dias, pelo menos 10 minutos para poder parar diante desse Deus que me concede 24 horas e falar: obrigado, Senhor. Senhor, eis aqui os meus pedidos, a minha vida, a minha família. Aí já vai mais de 5 minutos, se você for orar apenas por você e pela sua família. E os planos espirituais? Como é que está essa questão na nossa vida? Qual o plano que você tem feito para a sua vida espiritual? Senhor, eu vou ler a Bíblia. Senhor, eu não vou acordar e esquecer de dar glória a Deus, o Senhor. Senhor, eu não vou abrir minha boca mais para reclamar. Já primeiro argumento meu palavra minha uma reclamação, não. Eu não posso fazer isso. Quantas pessoas você convidou para vir no culto no ano de 2018? De 365 dias ou 66 dias que Deus te deu, quantas pessoas você convidou para vir ao culto? Quantas almas você ganhou no ano de 2018? Quantas pessoas você ganhou? Quantas pessoas você está cuidando ou ajudando alguém a cuidar no ano de 2018? No seu grupo de vida, no ministério que você atua,
em qualquer que seja o setor da igreja que você atua. Você está cuidando de alguém, você está ajudando o seu pastor, o diácono, o supervisor de grupo de vida, o dirigente a cuidar de alguém? Quais os seus propósitos em relação ao reino de Deus? Quais são os meus propósitos? Como cristão, eu tenho planejado em relação ao reino de Deus? Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 12. Enquanto você vai pensando nessas respostas que você precisa responder primeiro para você. Lucas, capítulo 12. Vamos ler do versículo 13 até o 21. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E que tens preparado? E para quem será? Eu fiquei maravilhado lendo essa parábola que Jesus contou, porque ele disse primeiro que a vida de um homem não consiste na condição de bem material que ele possui. Significa que a pessoa mais rica aqui do Brasil, por exemplo, ele não pode acreditar, porque os bens material dele está na mão dele agora e daqui a pouco pode não estar mais. Foi o caso desse personagem aqui, um personagem oculto, porque Jesus contou, porque é a vida de um homem, mas não deu nome para esse homem. Então significa que esse homem pode ser eu e pode ser você. Esse homem também me mostra aqui que ele era muito egoísta. Ele falou: farei isto, destruirei o meu celeiro, reconstruireis a mil e recolherei tudo. Então direi à minha alma: tens depósito. Ele falava só para ele, ele apontava só para si. Ele, a riqueza era o centro da sua vida. Mas eu não vou falar dessa riqueza financeira aqui não. Eu não vim aqui nessa noite para falar de dinheiro. Eu apenas estou mencionando essa parábola aqui para a gente começar a desenvolver aqui a palavra que Deus colocou no meu coração. E nada tem a ver com esse homem aqui, mas é apenas para você pensar, porque aqui Jesus falou, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão. Eu não sei se esse homem aqui era cristão ou não, a Bíblia aqui não me informa isso. E Jesus foi falando, porque a vida de um homem não consiste. E depois ele proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem. Esse homem aqui é homem e mulher, não é apenas homem do sexo masculino, mas é um ser humano, campo de um homem.
partindo dessa parábola aqui, eu quero falar de Moisés. Foi Moisés que Deus me mostrou aqui. E Moisés era um homem igual eu e você. Um homem sujeito às mesmas fraquezas nossas. Era um ser humano. Um ser humano que foi preparado desde pequenininho pela sua mãe, por conta da história de Moisés, que a gente sabe que ele foi colocado no cesto e o rio levou ele e a filha de Faraó tomando banho, encontrou ali Moisés e achou que Moisés era bonito e quis tomar posse daquela criança. E mandou chamar alguém, uma ama, uma babá, para poder cuidar daquele bebê. E alguém sabia que era Moisés e foram lá e chamaram a mãe dele para cuidar dele. Então, a mãe de Moisés, ela ficou no palácio de Faraó, cuidando do próprio Moisés, né? E eu creio que a mãe de Moisés ali, ela, conhecendo o Deus único e verdadeiro, ela ensinou Moisés o caminho de Deus, ensinou Moisés as verdades de Deus, ensinou a Moisés que, Moisés, quando Deus te chamar, Moisés, esteja pronto para poder... Existe, Moisés, um Deus verdadeiro, porque a mãe de Moisés, lá no palácio, ela sabia, a gente que... você vê esses filmes épicos, lá nesses palácios, lá no Império Romano, ali dentro existe, eles adoram muitos deuses, com D minúsculo, igual aqui no nosso país. Nós, aqui, eu acredito que a grande maioria, ou quem sabe todos, ou se não for todos, eu creio que hoje será, somos cristãos, amém? Amém. Mas a gente sabe que aqui na nossa cidade, no nosso município, existem muitas outras pessoas que adoram outros deuses, porque eles chamam de deuses. E nós precisamos respeitar. Assim como a mãe de Moisés, lá dentro do palácio, eu acredito, ela respeitava a religião que cada um ali tinha, os deuses que o rei lá falava, esse aqui é o principal, vocês têm que adorar ele. Mas a mãe de Moisés falava, Moisés, não é aquele Deus que você tem que adorar. O Deus que você tem que adorar, Moisés, ele é invisível, mas ele é real. Ele é todo poderoso. Ele responde, Moisés, a nossa oração. Moisés, sabe por que eu sou sua mãe e estou cuidando de você? Porque Deus respondeu a minha oração. Eu orei antes. Sabe, você acha, Moisés, mesmo que eu ia colocar você num cestinho, ia botar você no rio? Nenhuma mãe, filho, faria isso. Mas naquele momento eu precisei, Moisés, exercitar minha fé. E eu precisei fazer isso, senão eles iam te matar, querido. Então eu coloquei você num cesto e falei, Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos. E depois Deus me devolveu você lá na frente. Mas então, eu acredito que a mãe de Moisés ia falando isso para ele, porque ela cuidava dele. E cuidava dele dando o bom e o melhor para ele, né? E Moisés foi crescendo assim. Moisés viveu parte da sua vida, depois de adulto, naquele palácio. Com certeza aprendeu ali as ciências, aprendeu todos os caminhos lá do Egito e do deserto, porque eu acredito que ele era um supervisor lá, também ajudando Faraó e o irmão dele, enfim, ele trabalhava lá, ajudando. Mas teve uma parte da vida de Moisés que ele saiu lá do palácio. Ele saiu do palácio porque ele viu um hebreu sendo maltratado. E ele era hebreu. Então ele falou assim, eu vou matar, porque estava maltratando o irmão dele. Eu acho que a gente também precisa, não matar, mas poder ter cuidado, quando alguém, pelo menos, estiver falando mal de um irmão nosso, a gente falar, vamos orar por ele. Não fala mal do seu irmão não, rapaz, você é igual a ele, você é um homem igual a ele. Ter cuidado. Somos tentados a falar mal das pessoas, mas precisamos ter cuidado e orientar os outros, os mais próximos nossos, a não ficar falando mal da vida dos outros, principalmente do nosso irmão, né? Mas Moisés ali, ele tomou uma atitude radical e ele matou um egípcio. E por isso, por conta da perseguição, ele precisou fugir. E foi para o deserto.
E lá no deserto, um dia ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro real com Deus lá no deserto. E Deus, quando se encontrou com Moisés, isso fez toda a diferença na vida de Moisés. Aí agora eu queria ler com você o texto que fala a respeito disso aqui. Êxodo capítulo 3. Por gentileza. Aleluia. Moisés teve um encontro com Deus. E isso fez toda a diferença na vida de Moisés. E eu digo para você nessa noite que Deus quer ter um encontro com você também, amém? Se você estiver disposto, Deus quer encontrar com você. Êxodo capítulo 3, versículo 1, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo no meio de uma sarça, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consome, não queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu, você pode dizer? Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, porque que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Quando Deus chama uma pessoa, conforme aconteceu com Moisés, igual eu disse, ele era um homem igual a eu e você. Só que Deus apareceu para ele no meio de uma sarça. Deus atraiu Moisés. Deus chamou Moisés para o território celestial. Deus chamou Moisés. Deus apareceu ali, porque ninguém pode chegar a Deus se Deus não te atrair primeiro. Foi Deus que deu o primeiro passo em direção à sua vida, à minha vida. Alguém orou por você. Alguém intercedeu por você. Deus, ele falou aqui para Moisés: eu sou o Deus dos teus pais. Assim como eu orei pelo meu netinho que estava aqui, antes dele nascer, antes mesmo dos meus filhos namorar, eu orava pelo meu netinho, pelo meu bisneto, e falava: Senhor, minha geração será poderosa, abençoada aqui na terra. Alcança os meus netos.
Poderia ser que eu nem visse meu neto nascer, mas Deus ia alcançar o meu neto, meus bisnetos. Por quê? Nosso Deus não muda. Eu sou temporal, mas Deus é eterno, amém? Você crê que Deus alcança? Glória a Deus. Está escrito assim em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Nós fomos atraídos por Deus, amém, irmãos? Que maravilha! Você pode dizer glória a Deus? Você foi atraído por Deus. Deus usou alguma maneira para poder atrair você. Está escrito lá em 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus amou você primeiro, querido. Não foi você que amou a Deus, não. Mesmo uma pessoa um dia me falou, olha, eu entrei aqui na igreja, ninguém me convidou. Eu passei, vi a porta da igreja e entrei. Eu falei, convidou sim, querido. O Espírito Santo te convidou. Você não poderia entrar aqui se o Espírito Santo não tivesse atraído. Quando você passou lá, ele te atraiu com laço de amor. Você não viu, mas ele te atraiu. Um dia você vai reconhecer isso. Deus procura o instrumento certo para usar na hora certa e na direção certa. Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro no monte de Deus. Olha que maravilha. Moisés estava no lugar certo, querido. Ele estava apacentando o rebanho do sogro dele. Né? A gente vê muito problema assim, entre a nora e sogra. A gente ouve muito falar disso. Mas é difícil você ver problema entre o genro, né, e o sogro, ou o sogro e a nora, mais entre a nora e a sogra. Mas que isso não aconteça no nosso meio, amém? Porque nós vamos fazer a diferença. Mas aqui a gente vê que Moisés, ele apacentava o rebanho do sogro dele. Ele tinha um bom relacionamento com o sogro dele. Ele estava apacentando, cuidando de um rebanho do sogro dele. E ele estava lá no monte de Deus. Ele estava no monte de Deus, porque eu estava pesquisando Horebe, onde que Moisés estava, quando a sarça queimou ali. Horebe é uma cadeia de montanhas. Por exemplo, igual Friburgo, ali é uma cadeia de montanhas. Ali na mesma montanha tem Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Mas é uma grande montanha, mas tem lugares diferentes. E Horebe também é assim. Por exemplo, existe um lugar lá em Horebe que é o Monte Sinai, que a gente lê muito dele na Bíblia. O Monte Sinai é uma das montanhas na cadeia de Horebe. Então, Moisés estava ali pastoreando o rebanho do seu sogro. Né? Então, Deus estava procurando uma pessoa por causa do clamor do povo dele lá. Então, eu acredito que Deus olhou ali e falou assim, ele sabe apacentar rebanho. E apacenta bem. E ele apacenta rebanho do sogro dele. Nem é o rebanho dele, nem é do pai dele, mas é do sogro dele. Ele tem critérios para a oração que estão fazendo lá. Eu estou ouvindo o gemido do meu povo em oração, e eu preciso de alguém que diga, eis-me aqui. Então eu vou procurar um homem e uma mulher para ir lá atender uma necessidade do meu povo. Então Deus falou assim, eu vou atrair ele. Ele veio aqui para o meu monte, o monte de Deus. Então eu vou atrair ele. Ele foi criado, ou ele conhece a mim, porque a mãe dele ensinou a meu respeito. E ele também conhece outros deuses que existem lá no Egito, que eu vou precisar usar ele para combater. É você mesmo, Moisés. Aí Moisés viu aquela sarça queimando e falou, mas por que não acaba de queimar aquilo, um negócio seco? Eu vou chegar mais lá para perto. E quando ele chegou mais para perto, Deus falou, ei, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E Moisés percebeu que não era apenas uma sarça pegando fogo, mas era aquele Deus invisível, mas real, que sua mãe lhe apresentara
E ele agora então estava tendo um encontro com aquele Deus que lhe atraiu. Você pode dizer glória a Deus? E sabe o que Moisés falou? Ele falou isso que eu vou pedir para você levantar a mão. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível. Eu estou disponível, Senhor. Mas como é que eu faço? Aí Deus: fica tranquilo, Moisés. Eu vou usar você. Sou eu que vou preparar tudo, rapaz. Você vai ser apenas um instrumento nas minhas mãos, disse Deus para ele. Querido, quando o povo de Deus clama, o seu clamor chega até Deus. Deus ouve até o seu gemido. Ele lembra da aliança. Ele vê seus filhos, atenta para a sua condição e desce para dar livramento e nos levar ao deleite. Você pode dizer glória a Deus? Foi isso que Deus fez comigo e com você. Deus viu a sua aflição. Ele ouviu até o gemido que você fazia. Ele ouve a voz do seu coração. Porque Ele é Deus. Foi Ele que te criou. Ele conhece cada detalhe da tua vida. Não existe nada, absolutamente nada, que tenha acontecido comigo e com você até hoje que Deus não saiba. Está escrito em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai-vos. Diz a palavra de Deus. Aleluia. Deus chamou Moisés para essa missão. E Deus tirou o povo da miséria e abençoou aquele povo. Diz a Bíblia, eu estava lendo toda essa história, que Moisés negociando já no final com o faraó, Moisés falou: faraó, não vai ficar nenhuma unha do povo de Deus vai ficar aqui. Deus falou para você liberar o povo, os animais, as crianças, as mulheres, tudo você vai ter que liberar. E o que Moisés não pediu, o próprio faraó falou: leva também todo esse ouro, pelo amor de Deus, leva esse ouro e vai embora com unha, vai embora com tudo daqui, eu não quero mais ver você aqui. Tira o ouro, dá o ouro para eles. Eles levaram todo o ouro do Egito. Moisés não pediu ouro, mas Deus falou para o faraó: dá o ouro para ele também, anda, dá o ouro. Aí o faraó: pega o ouro e leva isso tudo daqui. Sabe por quê, querido? Deus não quer ver o povo dele na miséria, não. Agora eu te pergunto, para quê? Para que eles levaram ouro? Para que Deus permitiu? Por que Deus permitiu também que eles levassem ouro? Para que eles pudessem abençoar outras pessoas, querido. Para que eles não fossem igual aquele homem lá da parábola. Eu estou cheio, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho casa de praia, eu tenho conta bancária. Para quê? Que você está investindo aqui na terra, se você não vai ficar aqui. Aquele povo que foi conduzido por Moisés, eles não saíram do Egito de mão vazia, eles levaram ouro, e Moisés disse a faraó: nenhuma unha, meu amigo, não tem negócio com você. E é isso que Deus fala para mim e para você nessa noite também. Por que Deus tem te abençoado? Por que você é abençoado? Por que você é tão abençoado? Deus tem prazer em abençoar seu povo. Deus não nos salvou apenas para sermos salvos. Deus nos salvou para que pudéssemos estender essa salvação. O id é quando você fala: eis-me aqui. Aí Deus fala para você: então vai. A minha esposa, essa semana nós fomos no médico. Aí lá no consultório, eu sendo atendido lá, e ela na antessala, tinha uma outra senhora sendo atendida. Aí Deus falou com ela: vai lá e fala do meu amor para aquela senhora. A senhora estava lá numa maca, no soro, e tinha um bebedouro perto da senhora. Aí ela falou assim: eu não vou lá não vou lá falar nada com ela, contando para mim. Aí Deus falou assim: vai lá e fala do meu amor para aquela moça. Aí ela foi lá, pegou um copo d'água, bebeu um copo d'água, para disfarçar, né? Para ter coragem. Aí bebeu um copo d'água e falou: não vou falar não. Sentou lá de novo. Aí Deus falou: vai lá, fala do meu amor para ela. Aí ela foi lá de novo, encheu outro copo d'água, bebeu. Nem é de beber muita água,
bebeu outro copo d'água e voltou para lá. Sentou lá e ficou lá naquele conflito. Deus falando, eis-me aqui ou não? Vai falar ou não? Vai acabar a hora da consulta e você não vai falar? Enfim, irmãos, no final, quando eu estava me despedindo lá da enfermeira, ela foi lá e falou do amor de Deus para aquela senhora. Ficou todo o tempo ali naquele conflito. Aí chegou no carro e falou assim, Rogério, que experiência. Eu falei, glória a Deus que você cumpriu com a sua experiência. Se você não tivesse falado, se você falasse agora aqui para mim, eu falasse assim, vamos voltar lá, vamos obedecer a Deus, você vai ter que falar. Queridos, Deus vê a nossa dificuldade e Ele busca uma pessoa disponível. Usa essa pessoa disponível, atende à necessidade do seu povo. Deus chamou Moisés para essa missão, tirar o povo da miséria e abençoar o povo dele. Deus que deu essa missão para Moisés, agora Ele dá para mim e para você. E eu faço uma pergunta aqui, será que nessa noite haveria alguém gemendo e clamando e chamando a atenção de Deus? Será que teria nessa noite alguém disponível para servir e cumprir a missão de Deus? Alguém para atender a necessidade do reino de Deus? Será que nessa noite teria? Existe pessoa orando, existe pessoa gemendo. Será que teria pessoa disponível para falar assim, Senhor, será que Deus, Ele olhando aqui nessa noite para essa congregação, será que Ele pensaria igual Ele olhou e foi lá e atraiu Moisés? Você não precisa me responder, é para você pensar. Você tem sido uma pessoa rica para com Deus? Que Jesus falou lá naquela parábola, Ele falou isso. No finalzinho, Ele falou, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você tem sido uma pessoa rica para com Deus? Você tem repartido as bênçãos que chegam às suas mãos? Ou sempre é primeiro você, segundo você e terceiro você? Você pode curvar sua cabeça, por gentileza, e começar a responder essas perguntas aí para o Senhor? Você tem sido uma pessoa rica para com Deus? Onde você está investindo sua vida, seus recursos, seu tempo e sua energia? Está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, assim, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Aleluia. Você pode começar a falar com Deus, com nosso Deus, com Deus Todo-Poderoso que te tirou das trevas e te levou para um lugar de deleite. O que você tem feito com tesouro? Alguém disse que a vida é curta e ainda existe muitas pessoas tornando a vida mais curta ainda, desperdiçando tempo. Não desperdice seu tempo, querido. Nós estamos no final de mais um ano. Você lembra das perguntas que eu fiz lá no início? Como está a sua vida? Onde que estão os seus olhos? Seus olhos estão nas coisas terrenas, semelhante àquele homem que só pensava aqui nas coisas da terra, e nem sabia ele que era o último dia de sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Você pode começar dando aleluia ao Senhor. Você pode começar a glorificar o nome do Senhor.
do Deus Todo-Poderoso, invisível, mas real, que te chamou, que acreditou em você, que um dia Ele viu sua aflição quando você orou e chamou alguém para te ajudar, levantou alguém para te convidar para vir na igreja. Você pode glorificar esse Deus? Oh, aleluia! Aleluia! Vamos estar de pé, por gentileza? Acima de todo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, sempre reinarás. Acima de tudo. Só as irmãs agora. Acima de tudo, está o Senhor entronizado. Agora os homens. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és.
Santo Aleluia. Se você entrou aqui nessa noite e você foi atraído pelo Deus invisível, pelo Deus Todo-Poderoso, e você não conhecia Ele, saia do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar por você. Venha depressa, atende o chamado desse Deus. Ele ouviu alguém orando por você. Alguém ouviu o seu gemido. Saia do seu lugar. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, querido. Fala para ela, aproveita essa oportunidade. Aleluia. Queridos, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, Salomão escreveu assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Temer a Deus não é um favor que nós estamos fazendo. Ter respeito por esse Deus é um dever de todo homem e toda mulher. Aproveite essa oportunidade, querido. E para nós que somos o povo de Deus, temer a Deus é um prazer para nós. Além de ser um dever, é um prazer. Aleluia. Eu quero orar por essa irmã aqui nessa noite. Eu já tive informação a respeito dela. Ela mesmo vai contar aqui um pouquinho sobre a situação dela, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque enquanto ela estava onde que ela estava, tinha alguém orando por ela. Enquanto ela gemia, Deus ouviu o gemido dela. Boa noite. A minha não é uma tristeza, é uma felicidade. Esse ano, por aquilo que aconteceu comigo, eu só tenho que agradecer e nada pedir. Eu sofri um acidente automobilístico dia 13 de dezembro. E a única coisa que saiu inteira desse carro foi eu. O carro se acabou todo. E a única coisa que eu tenho é esse olho, alguns hematomas. E eu senti a presença, né, de Deus, porque no momento que eu perdi o controle do carro, como eu já tinha falado, né, eu ouvi uma voz que falou: não se preocupe que ainda hoje você vai estar em casa. E eu bati no muro de um cemitério e a pessoa que trabalha nesse cemitério saiu para me acudir, né, perguntando por uma segunda pessoa. Eu falei: não, só tinha eu no carro, porque ele viu alguém me abraçando. E assim, depois disso, sonhos e sonhos, né? Porque há 20 anos atrás eu estava aqui nessa igreja, no grupo jovem. E estou voltando hoje pela primeira vez. Depois de 20 anos. Porque eu continuei sempre ouvindo essa voz dizendo que era hora de voltar para casa. É o nome de Márcia. Deus ouve o novo gemido, querido. Então dê um aplauso ao Senhor, bem forte, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar por ela. Ela disse que ela recebeu nesse dia um chamado e ela está aqui. E nós vamos orar por ela, pela Márcia. Amém, Márcia? Chega a me explicar, por gentileza. Estende sua mão aí para Márcia. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Deus, pela vida da Márcia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor a abraçou ali naquele momento e disse para ela que ainda hoje ela estaria em casa, na tua casa, nos teus braços, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque naquele momento ali eu creio que a Márcia, ela foi salva e hoje ela voltou aqui para te agradecer. E nós a recebemos aqui, Pai, de todo o nosso coração, com todo carinho, Pai, no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Agora repete comigo, Márcia. Diga: eu, Márcia, entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, eu sou sua filha e tu és o meu Deus. Eis-me aqui. Pode contar comigo, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Olha lá, Márcia, a sua família aí, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ô Márcia, essas irmãs vão te acompanhar aí muito bem. E agora você, querido, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Quero orar por você que diz assim: pastor, quando você estava pregando, Deus falou comigo. Deus falou comigo porque algumas vezes, pastor, eu sabia que Deus estava falando o meu nome e eu não disse eis-me aqui. Eu fui teimoso, pastor. Mas nessa noite eu quero fazer uma aliança contigo, de jamais dizer não quando o Senhor me chamar. De no ano de 2019, a partir de hoje, Senhor, planejar em primeiro lugar em relação ao teu reino, porque eu sou um cidadão do reino de Deus. Você está aí? Se você ouviu esse toque do Senhor, sai do seu lugar. Nós, os pastores, estaremos aqui orando por você. Sai do seu lugar, querido. Se Deus falou com você, saia do teu lugar. Não luta contra aquele que vê o teu coração. E nós queremos orar por você. Eu sei que você está aí. Saia do seu lugar. Não perca essa oportunidade. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu povo que está aqui nessa noite, Senhor. Cubra-os com o seu precioso sangue, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por ter nos escolhido, Senhor. Obrigado por ter nos chamado para tão nobre obra. Obrigado, Senhor, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. E nos ajuda, Senhor, a cada dia da nossa vida, planejar de acordo com a tua vontade, Senhor. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, porque houve salvação nesse lugar. Oh, aleluia. Leva o teu povo, Senhor, para os seus lares, debaixo da tua proteção e da tua segurança, e nos dê ainda, Senhor, um final de semana abençoado na tua presença, em nome do Senhor Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.